Deus ama o seu povo, diz a profecia. Eu vou trazer uma mensagem neste dia, primeiro capítulo de Mateus, que será a terceira mensagem nessa série. Nós lidamos com o primeiro livro, a genealogia de Jesus, e o título da mensagem é Graça de Genealogia. No versículo 23, Deus conosco, versículo, e diz: e ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero ler novamente. Ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Eu quero usar como título nesse dia a mensagem que diz: e chamará o seu nome Jesus. E eu quero dizer a história que todos vocês estão aqui no santuário já ouviram várias vezes, mas eu quero contar novamente uma história muito boa na direção que estamos indo nesta mensagem. Mas por causa de quem está nos assistindo, sempre temos ouvintes novos e eles nunca ouviram de repente esse assunto. Se você já ouviu milhares de vezes, eu quero que você ouça como nunca tivesse ouvido. Eu quero que você esteja com uma expectativa. Eu quero que você tenha antecipação para ouvir o restante desta história. Pai, nós chegamos a Ti, em nome de Jesus, quão gratos somos pela presença do Senhor. Senhor, nós dependemos da Tua unção, do Espírito Santo verdadeiro, professor e pregador, tomando controle da minha faculdade mental. Te damos todo o louvor e glória, e todos dizem amém. Foi nos anos 80, saímos de Baton Rouge, fomos a Monrovia, Libéria, para uma grande cruzada e transportar tudo que nós tínhamos para fazer essa cruzada. Tínhamos que alugar 2 carros 727, quero que vocês entendam isso, para levar todos os equipamentos, televisão, instrumentos, toda a estrutura para o evento. 2747 aviões de carga para levar tudo que tínhamos, e nós compramos vários. Você pode ver na imagem, são caixas enormes. Você pode colocar todos os seus instrumentos ali em uma estrutura cara. Isto aí levava diretoria junto com estas cargas, e a televisão, e outro para os instrumentos, o serviço de áudio, e Tony Osborne, como dizer assim, e levava 3, 4 dias para armarmos tudo nesses locais. Quando chegamos em Monrovia, 2 semanas antes, o presidente tinha mudado e tinha mais um novo presidente que foi escolhido pelo governo. Então, tinha muita tensão que estava acontecendo ali, um caos muito grande. E tinha milhares de pessoas esperando para a cruzada. Eles estavam no aeroporto esperando por nós. Milhares de pessoas, porque o programa era número 1 de audiência em toda a Libéria. Todas assistiam, e como esses países, o programa era tão popular que o canal que nós passávamos, eles passavam várias vezes durante a semana. Poderíamos cobrar muito mais antes, depois, mas era tão popular. Chegamos no hotel e fomos encontrados por feiticeiros dançando na frente do hotel, tentando impedir a nossa entrada naquele hotel. E papai
Papai Chou disse, com licença, entrou no hotel. Alguém disse, você estava nervoso? Não. Maior é aquele, maior é aquele, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Satanás não tem poder sobre o Filho de Deus. Não deixe ninguém dizer diferente. Ele pode colocar uma maldição na sua vida. Não, não. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Então, na capital, estava um caos. Era diferente. E depois do conflito, você podia ver os carros queimados, tudo que tinha acontecido. Chegou o exército ali para controlar. Estávamos ali naquele estádio de futebol, o estádio construído pelo governo chinês. E deixa eu parar aqui, de fato, e contar uma outra história. Nos anos depois, às 3 horas da manhã, meu telefone toca. E normalmente às 3 horas da manhã, quando você recebe uma ligação, não é boa notícia. Então eu acordei, peguei o telefone, disse alô. O coach Dan Brown, 25 anos, líder de basquete de Louisiana, da universidade. Donnie, treinador, você sabe que horas são? Sim, é cedo, onde eu estou. Só digo onde você está. Eu estou em Beijing, na China. Ah, tá bom. Eu estou fazendo um jogo de beisebol, estive um dia de folga. E eu pedi para um turista para me levar em Beijing. E eu gostei muito da companhia dele e eu convidei ele para o hotel, para comer, para estar comigo aqui. Estávamos sentados aqui e conversando e ele disse, você é de onde mesmo, na América? E ele disse, eu sou de Baton Rouge, Louisiana. E este homem, guia chinês, ele disse, você conhece o Jimmy Swaggart? Ele disse, eu quase desmaiei. Sim, eu conheço o Jimmy Swaggart. Eu não sei o tanto quanto ele conhece, o Donnie e Gabriel também. São muito chegados a eles. Mas como você conhece o Jimmy Swaggart? Aí ele disse, eu fui o gerente do estádio em Monrovia, na Libéria, quando eles vieram para a cruzada. Eu era o gerente do estádio. Eles me deram CDs e eu ainda ouço ainda hoje. Ele disse, então, vamos para o quarto, vamos ligar para o Donnie. 10 minutos eu conversei com o chinês de Beijing. E eu lembrei dele. Achei estranho que eu tinha que lidar com o chinês na Libéria, mas todos os cultos naquele estádio não comportava 60 mil pessoas. Não tinha um lugar vazio. Todas as noites, sexta-feira à noite, o poder de Deus tocou naquele lugar muito forte. O apelo foi maravilhoso. Muitos entregaram seus corações ao Senhor na sexta-feira. Quando eu cheguei do estádio para ver tudo que está tudo certo, tinha a tenda do lado direito, normalmente nós ficávamos ali para atendimento. Pastores chegaram, Mandoni, nós temos tantas atividades demoníacas aqui e vai ter muitas pessoas possuídas. Eles vão tentar causar problemas aqui na hora do culto. Nós temos voluntários e nós iremos levá-los para aquela tenda e repreendê-los, para repreender os demônios. E olha, sexta-feira à noite, durante o culto, eles tentaram agir. Mas sábado à noite foi uma noite especial, que você sabia que antes do culto começar, que Deus iria mover. Você sentir o dia todo que Deus estava agindo, preparando algo para aquele culto. Chegamos lá na sexta-feira, louvor, adoração. Foi como se os anjos estivessem cantando ali ao redor. O espírito de adoração havia naquele estádio. Meu pai começou a pregar naquela noite.
e pela metade da mensagem, de repente, você estava sentado ali naquele local, olhando para a esquerda. De repente, milhares de liberianos começaram a latir como cachorros. Possessos por demônios começaram a fazer sons terríveis, pareciam rugidos, tipo animais. Meu pai estava pregando, estava caminhando naquela direção, ele parou de pregar e olhou e disse: em nome de Jesus, cale a boca. Aí ele virou, aí continuou a pregar. 10 minutos se passaram e ele estava caminhando distante daquela área, para a direita. Você podia sentir a presença do Senhor. O Senhor estava movendo aquele lugar. De repente, começou o rugido novamente. E olha, agora parecia que alguém tinha dado para cada pessoa um microfone. O volume tinha aumentado 1000 vezes. E ficou mais alto, o volume mais alto, mais alto. Satanás estava tentando tomar posse do culto. Satanás estava tentando impedir aquela mensagem, impedir o apelo. Satanás estava tentando impedir as pessoas se converterem. Mas não existe um Deus como o nosso Deus. E eu lembro, de repente meu pai parou. Eu nunca vi ele fazer isto. E tinha uma unção sobre ele naquela hora. Parecia que era visível aos seus olhos a unção. Ele se virou, enfrentou aquelas pessoas, apontou o dedo e disse: eu disse em nome de Jesus de Nazaré, cale a boca. Satanás, não diga mais nada, nenhuma palavra. Não se mexa, não se faça nenhum som. Parecia que mãos gigantes vieram do céu. Uma mão na cabeça e outra no queixo, e os anjos fecharam a boca daquelas pessoas. Eles tentavam abrir as suas bocas e não conseguiam. Estavam alacradas. Vamos lá, igreja, o Espírito do Senhor tomou conta. Eu quero que você saiba de algo nesse dia. Não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Não há nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Há poder neste nome, há libertação nesse nome, há cura nesse nome, há alegria neste nome e há paz neste nome. Eu estou feliz que hoje eu sou cristão. Eu sou feliz porque hoje sou filho de Deus. Eu sou feliz porque o sangue de Jesus Cristo me limpou, me lavou e lavou todo o pecado, de toda a mancha. Alguém precisa bradar nesse dia. Olha, se você é filho de Deus e você não pode bradar o nome de Jesus, tem algo de errado com você. Se você não pode dizer o nome de Jesus e você não sente nada, eu não vou começar a cantar, gente. Eu quero que você volte hoje à noite. E olha, ele coloca uma canção no seu coração. Vamos, igreja. Jesus tem algo sobre esse nome. Jesus tem algo sobre esse nome. E eu temo que a igreja moderna, eu temo que nós não entendemos quão poderoso é este nome. E eu temo que a igreja moderna tenha se tornado muito relaxada em dizer o nome de Jesus. Não é um palavrão, não é uma palavra mágica. Muitas pessoas dizem Jesus. Saiba que esse nome é santo, esse nome é justo, esse nome é precioso. Não é uma gíria, não é um desabafo. E a Bíblia diz que nesse versículo diz assim: o anúncio de Deus foi a proclamação, e a proclamação do plano de Deus vindo em cumprimento das profecias, quando foi anunciado em Gênesis capítulo 23, após Adão e Eva caírem. Deus disse: você ferirá meu calcanhar, mas virá um que irá ferir a sua cabeça. Olha, 2000 anos depois, o Senhor, 2000 anos atrás, feriu a cabeça
de Satanás. Vamos lá, igreja. Eu disse, ele colocou, ele feriu a cabeça de Satanás. Foi o anúncio de todas as profecias que Deus falou, prometeu e cumpriu, e falou do Messias, o enviado. Depois da criação e do nascimento de Cristo, depois 5.000 anos. Então, por que Deus esperou tanto tempo antes dele ter enviado seu filho? E a resposta é muito simples. Deus tem um plano para tudo. Entenda isso. A nossa maneira não é a maneira de Deus. Nós queremos, quando nós queremos algumas coisas, na sua presciência, na sua sabedoria, ele leva um pouco mais de tempo. Você deveria estar feliz, porque ele às vezes tarda, porque se ele tivesse vindo 4.000 anos atrás, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui hoje e nós não estamos perdidos, estamos salvos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus não está disposto que ninguém pereça. Ele não quer. E o anjo do Senhor diz de Maria, deixa eu te dizer algo. Para todos os nossos ouvintes que não creem ainda, Maria não é a mãe de Deus. Deixa eu dizer novamente, Maria não é a mãe de Deus. Ela é a mãe de um homem chamado Jesus. Ela era uma virgem permanente para sempre. Não é redentora. Só existe um redentor. E não é Maria, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela dará à luz a um filho. É uma declaração, nós lemos em inglês, né? A autoridade aqui que o anjo falou. E a essência está dizendo, não há nada que Satanás possa fazer. Não há nada que Herodes possa fazer. Eu irei trazer um filho no ventre de Maria. E nem Satanás, nem o espírito demoníaco conseguirá impedir. Esta é uma promessa que o Messias viria. E hoje 2.000 anos se passaram. Nós temos uma promessa em primeiro lugar, que ele disse, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, e os teus servos e as tuas servas, eu derramarei o meu espírito nos últimos dias. E nós temos uma outra promessa, que nós estamos à espera, sim, da trombeta de Deus soar, e a igreja for levada. Nós temos uma promessa, a igreja será levada. Temos uma promessa que o Messias irá voltar, que morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Deus Pai, que está pronto para derramar o seu Espírito Santo sobre essa terra. Aleluia. Eu estou pronto para avivamento. Eu estou pronto para o mover de Deus. Eu estou pronto para ver os cegos verem, para os ouvidos ouvirem, para os mortos ressuscitarem, para o coxo caminhar. Eu quero você sendo tocado pelo poder de Deus. Eu quero a América Central, América do Sul, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou pronto para ver a América ser derramado o Espírito Santo sobre a mesma, mais uma vez, para que possamos tirar aqueles bozos de Washington, dos dois lados, um monte de bozos dos dois lados. E ela dará luz ao Filho. É desta encarnação. Deus se tornando carne. Deus saindo da eternidade e entrando no tempo. Paulo chamava Filipenses, do capítulo 2, chamava canon do Evangelho de Cristo. E derramou sobre de si tudo, a virtude, a expressão da sua deidade. E não teríamos
uma coroa de ouro em sua cabeça, não teria um cérebro em sua mão, não teria mantos reais, não teria luz brilhosa que lhe era vestido, a glória de Deus brilhava sobre ele. Mas ele se esvaziou de toda essa estrutura e se esvaziou da possessão da sua deidade. A expressão, sim. A possessão, não. Ele era Deus, homem, 100% homem, 100% Deus. E eu te disse isso, e você deveria saber. Tinha que ser assim. Um anjo não poderia fazer isso, não poderia nos redimir. Deus não poderia declarar redenção. Era um homem, Adão que pecou, porque e dele veio, todos nós descendemos dele, dos seus lombos viemos nós. O homem foi criado por Deus, no lugar perfeito, criado com uma natureza humana, divina, daquela época. Depois dali, todos que nasceram com a natureza pecaminosa. A natureza ficou pecaminosa, que leva o homem a pecar. A natureza é pecaminosa, que capsula tudo que o homem não conhece Jesus. É o homem, é a natureza pecaminosa que traz problemas para o homem que não sabe viver para Deus. Ele não podia declarar salvação à existência. Como eu disse, o anjo não poderia morrer na cruz. O homem, como Paulo disse, que pecou e tinha que ser um homem para redimir o homem, mas nenhum homem era digno. Todos nós éramos caídos, todos nós éramos pecadores. Então Deus, antes da criação do mundo, Ele disse que Jesus Cristo iria se tornar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde o início do mundo. Calvário não foi algo de última hora, não. Mas antes dele ter pego o barro para fazer a imagem do homem, soprar da vida do homem, antes de declarar as estrelas a existência, antes dele falar para a existência da terra, antes de dar o nome para todas as estrelas, Deus sabia que os homens seriam redimidos. Alguém tem que bradar. Aqui, Cristo se identificando ao homem caído, então na sua natureza humana, ele era como nós. Em exceção, que ele não tinha natureza pecaminosa, significa que quando estava na hora de comer, tinha fome, tinha que dormir. Ele não sabia para onde ir, se o Espírito de Deus não o direcionasse. Ele teria que ser direcionado pelo Espírito Santo, com Lucas capítulo 4, porque o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Tudo o que ele fez foi com um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Esse é o exemplo que nós temos que ser. Esse é o exemplo que temos que seguir. E você trará à luz um filho, essa é a profecia. O chamará e lhes porás o nome de Jesus. E a Bíblia, o nome, não é apenas um rótulo, mas é a natureza adâmica. O nome significa homem, humanidade, filho da terra. Abraão, pai de muitas nações. Seu nome foi mudado para Israel. Jacó, seu nome era enganador, aquele que enganou e segurou o calcanhar. Quem é que não gostaria de colocar seu filho de engano? Ninguém gostaria de colocar seu nome. Enganador, vem almoçar. Ei, vem cá, enganador, venha comer. Enganador. Ninguém queria esse nome. Vem tomar banho. Isso revela um homem, até mesmo que foi escolhido por Deus, que roubou o direito de primogenitura. Então na Bíblia, o nome revela caráter, propósito, destino, e durante a palavra, Deus se revela para o seu povo em nomes variáveis.
Jeová Jiré, Deus providencia, Jeová Rafá, Deus que cura. E a lista continua, e de Gênesis a Apocalipse nós podemos encontrar Jesus em todo o livro da Bíblia. Deixa eu parar aqui. Um pregador, não vou dizer o seu nome, que pastoreia uma das maiores igrejas da América, 2 anos atrás, em uma conferência, ele disse que a igreja precisa sair do Velho Testamento. Se você, assistindo aqui, você sabe quem você é. E por coincidência, você está me ouvindo agora, deixa eu falar claramente. A igreja não precisa parar e ler o Velho Testamento. Você não pode entender a Bíblia sem entender o Velho Testamento. O Velho Testamento é o Novo Testamento escondido, melhor dizendo, e o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. É o Novo Testamento revelado. Em Apocalipse, agradeço a Deus pelo Velho Testamento, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, Deus de Jacó. Alguém precisa bradar nesse dia. Eu agradeço a Deus pelo Deus do Velho Testamento, que fez o sol parar, que fez o machado flutuar. E eu agradeço a Deus que quando Davi saiu com 17 anos apenas, uma pedra em sua mão com uma funda, e ele repreendeu e disse: eu venho contra ti em nome do Senhor de Israel. E hoje você vai saber que há um Deus, Israel. Aleluia. E eu agradeço a Deus que aquele que falou para Samar disse: está na hora, pode parar, porque você aqui não irá mais roubar a nossa plantação. Esse é o Deus de Israel. Nós conhecemos a nossa história. A nossa história volta para vocês, Israel. Alguém precisa bradar. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. O nome, títulos, sombras e tipos. Então, Deus nos mostra em toda a palavra, em muitos nomes e títulos. Deixa eu dizer, em Gênesis, Ele é o Criador. Ele é a Arca de Noé. Ele é Isaac. Ele é o poço de Jacó. Em Êxodo, Ele é o tabernáculo. Ele é o grande eu sou. Em Levítico, Ele é o sacrifício. Em Números, Ele é o santuário. Ele é o fogo de dia, de noite, a sombra de dia. Ele é a menina dos seus olhos. Em Josué, Ele é o Redentor. Em 1º e 2 Samuel, Ele é aquele escolhido. Ele é o Filho de Israel. Segundo José, segundo 1 Crônicas, Ele é o templo. E Êxodo, Ele é a restauração. Em Neemias, Ele é o muro. E Esther, Ele é o Deus que salvou e salva. Ele é o poeta, Ele é pastor. E Provérbios, Ele é a sabedoria. Eclesiastes, Ele é o pregador. Nos Salmos, Ele é a rosa de Saron. O lírio dos vales, é Isaías. Ele é maravilhoso, Ele é o consolador, é Deus forte, Deus poderoso, príncipe da paz. Ele é o filho, em Jeremias, Ele é o bálsamo de Gileade. E Ezequiel, Ele é a roda no meio das rodas. E em Daniel, Ele é o 4º homem na fornalha. E Oséias, em Joel, Ele é a promessa do Espírito Santo. Ele é a presença do Senhor. E Obadias, Ele é o dia do Senhor. E Miqueias, Ele é Israel. Ele é o santo. E Abacuque, Ele é a visão. Sofonias, Ele é o dia do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Zacarias, Ele é o santo de Israel. E Malaquias, Ele é o filho da justiça. Quem irá ressuscitar, e nele virá a sua redenção. Em Mateus, Ele é o rei. Em Marcos, Ele é o servo. Em Lucas, Ele é o homem. Em João, Ele é o pão da vida. Ele é a porta aberta. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e vida. Ele é verdade, caminho e vida.
Ele é a estrela da manhã. Ele é Deus. E Atos, Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Romanos, Ele é a justificação pela fé, a sua misericórdia e graça. 1 e 2 Coríntios, Ele é a ressurreição. 2 Coríntios, Ele é o ministro da reconciliação. E Efésios, Ele é aquele sentado à direita do Pai. E Filipenses, Ele é aquele que é exaltado. Colossenses é a cabeça da igreja. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Ele é a vitória sobre o pecador. E 2 Timóteo, Ele é o poder, amor e uma mente sã. Em Tito, Ele é o pastor. Em Filemão, Ele é o salvador dos escravos. E em Apocalipse, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E alguém precisa bradar. E Tiago, ele é o que cura. 1 Pedro, ele é tudo que tem vida. 1 e 2 João, ele é o amor. E Judas, ele é a salvação. E Apocalipse, ele é Alfa e o Ômega. Sim, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. E quando ele ruge, aleluia, ele é a visão, ele é a igreja, ele é os 7 selos, ele é as 7 trombetas, ele é a Nova Jerusalém, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Em Apocalipse 1, João diz que seus cabelos eram brancos como a neve. E seus olhos eram como chamas de fogo. E a sua voz é como o som de muitas águas. E na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E como espada de 2 gumes. E quando eu vi, e quando eu ouvi, eu caí em seus pés, como um homem morto. Mas igreja, quando chegarmos no céu, aleluia, nós não iremos cair como homens mortos, não. Vamos cair para adorar nos pés dele, adorar o Senhor dos Senhores. Tem mais nomes? Sim, muitos nomes. Mas eu quero te dizer algo nesse dia. Só existe um nome. Existe um nome maior, um nome maior, e o nome dele é Jesus. E o seu chamará Jesus. Aleluia, a salvação nesse nome, a cura nesse nome, a libertação nesse nome, a justificação nesse nome, a santificação nesse nome, a alegria nesse nome, a paz, a esperança nesse nome, a misericórdia, a graça nesse nome, a restauração nesse nome, a reconciliação nesse nome. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de um Buda morto. Eu não estou falando de um homem chamado Maomé. Eu não estou falando de Josué Smith. Eu não estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. É aquele que cura os cegos, aquele que caminhou sobre as águas, aquele que cura o enfermo e ressuscita os mortos. É Jesus. A igreja, quando você está em apuros, chame Jesus, clame por Jesus. Quando as portas se fecham, Jesus abre. Quando o médico diz que não há esperança, chame Jesus. Quando seus filhos estão nas drogas, chame Jesus. Quando sua filha fica grávida, clame Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando daquele que faz milagres. Eu estou falando daquele que faz milagres. Aquele que cura. Eu estou falando daquele do Filho de Deus. Aleluia. Isso é muito bom, não é? É isto que me alegra. Vamos, igreja. Aleluia. Há um nome. E neste nome
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo sim é o Senhor. Há um nome, há um nome, há um nome, há um nome. E neste nome, você imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E neste nome você repreenderá demônios. Este nome imporá suas mãos e os enfermos serão curados. Você porá as mãos sobre as pessoas, serão curadas. E nesse nome, se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. Aleluia! Estou feliz que eu sou pentecostal. Eu estou feliz porque eu sou pentecostal. Eu estou feliz porque eu sou pentecostal. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou pentecostal. Eu não tenho vergonha que eu danço, que eu pulo, que eu me alegro na presença dele. Desse nome maravilhoso. Escutem, escutem, escutem. Eu vim para a igreja. Eu não prego, ó Senhor, me ajude, se eu não sou batista, me ajude, Senhor, só aqui no púlpito, Senhor, queridos irmãos, estamos aqui nesse culto, mas quando eu começo a falar, quando eu começo a falar de Jesus, quando eu começo a falar dele, do primeiro, o último, do alfa e do ômega, tudo no meio, quando eu começo a falar daquele que me salvou, daquele que 35 anos atrás ele me curou da enxaqueca, quando eu começo a falar daquele que colocou tudo aqui nesta propriedade, quando eu falo daquele que colocou SBN na televisão em vários países do mundo, que estamos alcançando milhões de pessoas. Jesus, Jesus, Jesus. Nós temos a mensagem, nós temos a mensagem de Jesus. Para Jesus, para a igreja é Jesus, para o ferido é Jesus, para o dependente químico é Jesus, para o alcoolista é Jesus, para o homossexual é Jesus, para o transgênero é Jesus. Vamos, igreja. E há poder nesse nome. Aleluia. Nesse nome, Jesus, há poder encapsulado. Toda a nova aliança encontrada neste nome, Jesus. Jesus. Não Yeshua, em Jesus. Jesus. E eu lembro, quando éramos mais jovens, estávamos tendo um avivamento em Missouri, e minha mãe estava me ensinando em casa. Estávamos lá por 4 semanas, 5 semanas aproximadamente, avivamento de 5 semanas. Meu pai, nós tínhamos igrejas todas as noites, tirávamos só segunda-feira de folga. Eu tenho 71 anos de idade agora, gente. Muito obrigado, te amo. Muito obrigado, agradeço. Alguém disse que ele está jovem. E eu já fui em tantas igrejas, mais do que todos vocês neste prédio juntos. E eu vou contar isto novamente. A minha mãe, não fique chateada comigo, por favor. Não fique chateada, mamãe, por favor. Eu vou contar essa história novamente. Olha, 71 anos de idade, às vezes eu esqueço, então não deixa eu esquecer o que eu ia dizer. Com 13 anos de idade, 14, né? Tínhamos voltado para cá e a minha mãe me ensinou em casa, a 4ª série até a 7ª série. Eles me colocaram na escola pública. Quando nós íamos, nós ficávamos em muitas cidades diferentes, em 4 escolas diferentes, e tinha dificuldade. Eu sabia ler e escrever. Fora disso, estava tudo certo. Então nós ficamos aqui em Baton Rouge. Meu pai comprou uma terra. Eu tinha 15 anos quando nós tivemos a primeira casa.
meu mundo cabia em 2 malas. Tudo que pertencia a mim cabia em 2 malas. Então comecei a ir para a escola. Eu odiava a escola, gente. Jesus, as professoras, Deus te abençoe, mas eu não gostava de escola. E viajando, não importava quanto ruim era. Eu sabia que depois de umas semanas eu ia embora, mas quando eu tinha que ir para a mesma escola por 9 meses, eu não acredito em purgatório. Se existe um, era lá naquela escola. Era uma quarta-feira, meu pai estava em uma reunião, fazendo um culto, e eu ia de ônibus. Naquele dia, não sei porquê, minha mãe veio me buscar. Eu disse: mamãe, eu vou para a casa do fulano, ciclano, para fazer isso e isso e aquilo. Minha mãe dirigindo, e eu lembro, você lembra daqueles carros bem hatchback e de marcha? E minha mãe, toda marcha, mas toda poderosa. Aí ela sabia dirigir carro de marcha. E disse: eu quero ir. E ela dirigindo. Hoje é quarta-feira à noite, vamos para a igreja. Bem, deixa eu dizer isso, gente. De 13 a 19 anos, seu cérebro está morto. As luzes estão ligadas, mas ninguém está em casa. Ponto final. Se você é adolescente, tem uma crise cada 30 segundos. O mundo vai acabar em cada minuto. Então ela disse: não, meu filho, você vai para a igreja. Eu estou estúpido, totalmente morto. Eu não gostei. Eu estava determinado a mostrar para ela que ela era fraca e eu era forte. Eu disse: vocês estão prontos? Eu disse: mulher, você ouviu o que eu disse? Eu não quero ir para a igreja. Eu não estou exagerando, gente. Aí na próxima, se eu morrer hoje, eu já fui todas as igrejas, eu já fui mais vezes do que todos os anjos do céu. Eu não vou para a igreja. Minha mãe dirigindo. Aí eu olhei para esta mulher. Ela é premia da feminilidade. Ela é uma senhora. Ela sempre se vestia muito bem. Mas naquele momento, gente, porque naquele momento espíritos demoníacos entraram naquele carro, e aqueles espíritos entraram na minha mãe. Era o espírito de Muhammad Ali, de lutador de boxe, e o espírito de boxeadora. E se não tivesse nascido, foi a pré-encarnação de Mike Tyson. E a mãe dirigindo aquele carro, ela pegou a mão direita e pá! Ela me bateu bem aqui, na minha testa, na minha nuca. Ela bateu aqui desse lado, minha cabeça não bateu na janela. Não estou brincando, não. Me desculpem. Ela tirou tudo de mim. Meus olhos cruzaram um com o outro, ficaram zanzando. Não estou exagerando, não. O tapa foi tão forte que meus olhos ficaram buscando. Estava buscando algo, e eu só via anjos. Eu via passarinho, eu via todas as coisas. Eu vi, porque foi muito forte o golpe que ela deu. Eu estava tentando entender o que aconteceu. Minha mãe ali: você vai para a igreja, sim. Voltou vivo, você vai para a igreja. E mamãe, muito obrigado, mamãe. Muito obrigado por você ter feito isso. Minha mãe disse: eu não vou criar um mendigo, um tolo. Eu me lembro bem, com 15 anos de idade, minha mãe olhou para mim. Ela não estava falando comigo e disse: Satanás, você não vai ter o meu filho. Ela disse: Satanás, se você quiser tocar no meu filho, você vai ter que passar por cima de mim, pelo pai dele, pelo Filho, Espírito Santo, por todos os anjos dos céus. E se não for suficiente, você vai ter que passar por mim também.
Estávamos em Kansas City. E meu pai, ele não orava pelos enfermos, não orava muito nas cruzadas, nos enfermos, nos avivamentos. Mas na sexta-feira à noite e sábado à noite, após o culto, ele orava pelos enfermos. E sábado à noite ele pregou, fez o apelo, terminou o culto. E o lugar estava lotado. E ele disse para as pessoas virem para a frente. Olharam para a frente, estavam no corredor. E a congregação não sabia, mas ele não. A congregação viu as filas, e na fila tinha uma jovem que foi criada naquela igreja, que era salva, cheia do Espírito Santo, mas após da formatura do ensino médio, ela se desviou, ela recebeu as influências dos professores ateus. E olha, jovem, mamãe e papai, tenha cuidado com seus filhos. O perigo maior na América são os professores das faculdades que têm uma ideologia marxista e comunista, que odeia a América, odeia a família, os conceitos judaicos cristãos. Então, cuidado com onde você coloca seus filhos, traga-os para a faculdade de Jimmy Swaggart. E este homem estava na fila. Todos conheciam a história. Ela veio de férias e disse para o seu pai: eu sou ateu, eu sou ateia, eu não acredito mais em Jesus. Eu estou falando de poder. E meu pai não sabia disso. Ela estava na fila para receber oração. Ela chegou perto e finalmente ela chegou a vez dela. E o Senhor deu para o meu pai uma palavra de sabedoria e conhecimento. Meu pai olhou para aquela jovem e antes dela ter falado uma só palavra, ele pegou a sua Bíblia e disse: você não acredita mais nisso, não é mesmo? E ela ficou em pé olhando. Ele disse: você acreditava na palavra, não é? Um dia você leu esta palavra, não foi? Mas você não crê mais. E de repente, ele nunca mais fez isso. Só fez isso, só essa vez ele pegou a Bíblia, colocou no chão e disse: tire os seus sapatos, jovem. Ela olhou para ele. Meu pai disse: tire os seus sapatos. E ela tirou. E ele disse: agora coloque seus pés sobre esta Bíblia. Ela olhou para o meu pai. Meu pai disse: eu disse, fique em cima deste livro. Ela colocou o pé na palavra de Deus. E ele disse: eu disse os dois pés. E ela resistiu. Depois levantou o segundo pé, e o pé esquerdo. Você via a aparência nos seus olhos, a batalha espiritual. Você podia ouvir um alfinete cair. Sua mãe, seu pai sentados ali chorando, e aquele pai angustiado clamando: pai, toca na filha, toca na vida da minha filha. E aquela igreja, ela começou a orar. E ela ficou em pé. Meu pai disse: coloca seu pé esquerdo em cima da Bíblia. Ela levantou seu pé esquerdo. Ela colocou em cima da Bíblia. E neste livro, que é a história de Jesus. E quando seu pé esquerdo tocou neste livro, o poder de Deus a tocou, a derrubou. E quando ela se levantou falando em outras línguas: Jesus, Jesus, Jesus. Todos os olhos fechados, cabeças curvadas agora. Ninguém olhando para o lado. Você o conhece nesta manhã. É uma coisa falar, e é outra coisa cantar canções com seu nome. Mas você o conhece?
Uma coisa é vir para a igreja. Estamos felizes que as pessoas venham. Mas você o conhece? Todos os olhos fechados, cabeças curvadas. Ninguém olhando ao redor. Mas antes de eu terminar, hoje pela manhã, quando terminei e corri para casa, eu fui para casa, eu estava pensando sobre essa mensagem nesta manhã. E uma canção, de repente, começou a cantar no meu espírito. John Starnes cantava isso, a um nome que eu amo citar. Todas as vezes, durante o dia, eu canto e ouço. E até mesmo que a paz que é mencionada, nenhuma língua poderá dizer, nenhuma caneta poderá escrever, mas eu posso dizer, eu te amo, Jesus. A paz do céu vai fluir na sua alma. Sussurre, Jesus, dizia o hino. Seu coração está tribulado nesse dia, e eu oro que não tenha ninguém aqui que não seja salvo. Eu sei que pela televisão, pelas redes sociais, sem dúvida alguma, que tem aqueles que estão nos assistindo pela televisão, pelas redes sociais. Seu coração está ferido. Você precisa entender neste dia que a associação maravilhosa, mas não vai te salvar. Está na hora de fazer Jesus Senhor da sua vida. E o chamará Jesus, porá seu nome Jesus. Eu não conheço o seu coração, não posso ouvir você, nem posso ouvir o seu coração. Mas se você não está confortável nesse dia, e você sabe que você não está vivendo muito bem, você sabe que você não está onde deveria estar, levante sua mão, onde quer que você esteja. Não vou te envergonhar. Eu quero que você venha até a frente. Ali tem uma mão, tem mais alguém, de outra mão ali. Jesus está chamando, o Espírito do Senhor está movendo. Toca nos corações, Jesus. Traz convicção, Jesus, aos corações. Tem mais alguém? Tem mais outra mão? Muito obrigado, jovem. Não deixe esse momento passar. Tem outra mão ali. Tem outra mão ali. Tem outra mão ali, lá atrás. Deus está movendo todo esse lugar. Fala, Senhor, aos corações. Tem outra mão ali. Quero que todos fiquem de pé. Pastores, venham rápido. E eles vão começar a cantar. Cante, por favor. Aleluia. Eles irão cantar. Você que levantou sua mão, eu quero que você saia do seu lugar. Nós não iremos te envergonhar. Queremos orar por você. Venham agora, enquanto cantam. Venham. Venha agora. Venha, jovem. Deus mova. Espírito de Deus, toca os corações nesse dia. Venha, jovem. Não deixe esse momento passar. Vamos, Marta, cante. Sussurre, Jesus. Sim, sim, Jesus. Toque nessas vidas agora. Seja qual for o tipo de enfermidade, doença,
E essa decisão de aceitá-lo, sim, receber a paz que é em ti. Receba todos, Pai. Transforme essas vidas, cura, liberta, tira de todo mal da sua vida. Faça, Senhor, que essas pessoas sejam novas criaturas em ti, renovados, transformados pelo poder de Deus, Pai. Nós te amamos, Jesus, diz o hino. Sim, nós te amamos, por isso pedimos e confiamos no teu grande amor. Sim, Pai. Toca na vida de cada um. Eu quero que você olhe para mim, todos que vieram à frente, estão aqui. Eu não conheço você, mas há uma coisa. Eu quero dizer que Deus te ama. Nós quero orar com você a oração do pecador. Eu quero que você repita após mim. Você que está em casa, no hotel ou no apartamento, onde você estiver. Não importa onde você está, ore comigo agora. Eu quero que você entenda algo. Uma oração não vai te salvar, mas se você crer, que se chama fé. Se você crer na palavra de Deus, desta oração, as palavras desta oração, estenda suas mãos e eu quero que todos que estão aqui repitam com eles, para que eles não se sintam sós. Vamos dizer agora: Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. Eu sou um pecador, mas eu sei que Tu és o Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue pelos meus pecados. E eu creio que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E porque Ele vive, eu posso viver também. E agora, eu rendo o meu passado, o meu presente e o meu futuro ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo. E agora, pela fé, eu posso dizer: eu sou salvo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. E você que está nos assistindo, nós queremos lhe dar para você esse livro gratuitamente. Não importa onde você está, nos ligue e envie um e-mail pedindo que nós iremos enviar este livro para você. Não vão embora, por favor. Eu quero orar por Israel. A Bíblia diz para orarmos pela paz de Israel. Um judeu falando: nós fazemos todos os dias pela televisão, oramos por vocês. Ele disse, ele pediu para dizer para os ouvintes para orar, apoiar Israel todos os dias. Eu quero que vocês saibam que esse ministério, essa rede televisão, essa igreja, nós apoiamos Israel. E a Bíblia nos diz para orarmos pela paz de Jerusalém. Jerusalém, capital de Israel. Não pertence a outro, pertence ao povo de Deus. Eu quero que você estenda suas mãos em direção aos nossos visitantes. Pai, em nome de Jesus, somos gratos hoje por esses que vieram de Israel. Te pedimos agora, Senhor, que quando eles voltarem, que eles possam dizer para seus amigos e suas famílias que os verdadeiros cristãos apoiam Israel. Os verdadeiros cristãos apoiam, adoram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós oramos pela paz de Jerusalém e assumimos autoridade sobre todos os poderes do mal que tentam destruir essa grande nação. Dê para o primeiro-ministro sabedoria. Eu abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nós estamos aqui intercedendo, confiando na tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus,
trouxestes ele até aqui, em 1948, quando se tornaram Estado novamente. A tua mão fez isso. E a tua mão está sobre essa nação. Que eles não serão a cauda, mas a cabeça. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado por terem vindo. E me disseram que vocês estão em um cruzeiro e eles queriam vir para o culto e ligaram para várias igrejas. Nós fomos os únicos que aceitaram atender o telefone. Nós somos seus amigos. Cumprimente quem está do seu lado. Volte hoje à noite às 18 horas. E aqui no Brasil são 14 horas em ponto. E nós estamos chegando ao final de mais esta live. Eu estava com saudade de vocês, né? Nem sempre é possível. Às vezes temos compromissos, às vezes tem problemas técnicos. Mas hoje foi possível realizar esta live. E você foi abençoado. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que também possa assistir e participar deste culto ouvindo um tempo em casa, às vezes à noite, antes de dormir, ser abençoado. Agradeço a irmã Zerira Antunes, que esteve conosco, como sempre, a Zelma, que está me aguardando ali para o almoço. Depois temos um compromisso fora. E também a irmã Zuba Felizado, que esteve conosco, o pastor Vande Oliveira, a irmã Valéria Herbert, e também aqui os netos, né? João Pedro e Wesley, netos da irmã Zuma e do pastor Vânio de Oliveira, ao pastor Fernandes, pastor Vanderlei Fernandes, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, e a amiga Delci Mendes, nossa amiga de longas datas, né? E sempre amiga. Deus abençoe também sua vida e família. Participou aqui também Shirley Voltolini, Deus abençoe sua vida. Mandando um abraço aqui para nós, para a Zelma também. Ao pastor Murilo Coutinho, Deus abençoe e que continue sempre nos acompanhando. Estamos aqui participando sempre na medida do possível. E temos também aqui mais alguém, sim, a Venina, minha irmã, chegando aqui no final do programa. Está lá com a minha mãe, né? Na Grande Florianópolis, ali, juntamente com meu irmão Jair, enfim, a minha família, que está agora na região de Palhoça, morando ali, e que nos acompanham. O pastor Murilo Coutinho fala, pastor, o testemunho da filha desviada e restaurada pelo Espírito Santo foi impressionante, glórias a Deus. São exemplos, né? São testemunhos que elevam a nossa alma. Nós agradecemos a participação de todos, prometemos voltar, se possível, Deus permitir, no domingo que vem, com uma live especial para vocês. E uma abençoada semana a todos. Tenham todos a graça e a misericórdia de Deus em suas vidas, e o Senhor possa vos guardar e vos proteger, e sempre conduzindo e dirigindo a vida de todos nós. O pastor Murilo deseja boa semana para todos, e eu também desejo bênção e paz a todos nossos queridos irmãos. Até domingo que vem, se Deus permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.